Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Turismo. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Turismo. Eu sou Flávia Lobo, jornalista, e hoje a gente vai percorrer caminhos onde a história do Brasil foi literalmente construída à beira-mar do Forte Duque de Caxias, ali no Leme, você já deve ter visto, onde tem uma bandeira lá no topo, que vigiava a chegada dos navios durante o período colonial, passando pelo deslumbrante Museu Histórico do Exército e Forte Copacabana, até chegar ao berço da cidade, a Fortaleza de São João na Urca. Para quem não sabe, Estácio de Sá desembarcou e deu início à fundação do Rio de Janeiro ali, na Fortaleza. Incrível, não? E o melhor, esse e todos os outros passeios que a gente vai falar aqui, que são espetaculares também, estão ao seu alcance. A gente apresenta a programação cultural do Exército Brasileiro, que está à sua disposição, sua e dos turistas também, turistas brasileiros e turistas estrangeiros que vêm visitar o Rio de Janeiro. Quem nos guia nessa jornada é a turismóloga e primeiro-tenente Fabiana Vieira de Souza, da Subseção de Turismo, é grande, hein? Subseção de Turismo Militar, da Seção de Patrimônio e Projetos Culturais, da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército. Bem-vinda, Fabiana. Obrigada, boa noite. Boa noite. E o Coronel Wagner Siqueira Romão, chefe da Seção de Divulgação e Comunicação Social da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército. Boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite aos nossos ouvintes, para quem nos acompanha. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês essa noite e poder contar um pouquinho dessa história, divulgar, né, os nossos patrimônios históricos e trazer um pouco de conhecimento para os nossos ouvintes e para a nossa população. Eu tenho certeza que você hoje, ouvinte do Vox Populi Turismo, vai se surpreender, vai conhecer muita coisa, vai se divertir, vai programar a sua visitação a todos esses equipamentos culturais que a gente vai falar aqui. E já que estamos começando a entrevista, o Rio de Janeiro, por ter sido capital do Império, né, e capital da República, tem muito espaço do Exército Brasileiro que preserva a história do país e que hoje estão abertos à visitação. É isso mesmo? Quais são esses espaços? A gente vai detalhar mais adiante, mas eu queria fazer um panorama, assim, pelo menos da cidade do Rio de Janeiro, do que a gente tem à disposição para a população e que muita gente não sabe. Eu vou começar então assim, a história do Rio de Janeiro, ela se confunde bastante com a história do Brasil, porque a cidade foi fundada por Estácio de Sá em 1565, mas já em uma situação de batalha contra a invasão francesa. Então assim, a gente já começa na fundação da cidade do Rio de Janeiro há muitos anos com a preocupação de se criarem espaços que proporcionassem a defesa da chegada nessa cidade que se tornou a capital do nosso país. Então havia muito interesse em reconquistar esse espaço. Então o nosso tema de hoje, ele passa justamente pela construção e pela preocupação em defender a entrada da Baía de Guanabara, defender a capital do Brasil, e essa preocupação gerou esses fortes que fechavam toda a entrada dessa Baía de Guanabara e que fica a cargo do Exército, porque obviamente são fortalezas, fortes que foram construídos para esse fim. Muito voltado para o que a gente chama de arma de artilharia, né? A artilharia do Exército Brasileiro, porque eram locais de defesa de tiros de longo alcance e que estão até hoje conosco, ativos, são quartéis do Exército hoje, mas que guardam também esse sítio histórico importantíssimo para a nossa história e que, como a gente está aqui com essa missão de divulgar e incentivar que mais pessoas conheçam esses espaços e essas histórias que a gente vai contar hoje. Olha, Coronel, missão dada, missão cumprida. Hoje a gente realmente vai mostrar isso tudo e eu vou dividir com vocês, viu, ouvinte? Eu sou frequentadora de alguns espaços que a gente vai falar aqui agora. E como carioca, me sinto bastante orgulhosa desses espaços, porque são belíssimos.
realmente não deixa nada a dever ao que a gente vê em outros lugares do mundo. E mais ainda, o preço é muito bom, é muito acessível. E assim, me impressiona. Eu moro em Copacabana. Todas as vezes que eu vejo um turista perdido na praia, alguma coisa assim, tentando achar, ou me pede para tirar uma foto, alguma coisa, eu termino de tirar a foto e falo, você já foi ali? Você já visitou? Você pode ir ali, olha, vai andando, arrisco o meu inglês ali, explico um pouquinho, porque realmente vale muito a pena e hoje você vai conhecer isso. Vamos começar então pela fundação da cidade do Rio de Janeiro, que é a Fortaleza de São João, ali na Urca. Que espaço é esse? Quer falar, Via? Vamos lá. Pode começar? Posso começar. Bom, ali é um espaço onde, de fato, nasceu a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, tem muita história envolvida. A história do Rio se mistura com a história militar ali. O visitante ele vai poder, além de visitar as exposições, ele também vai ter muitos pontos de vista incríveis ali da Baía de Guanabara, né? É um espaço muito rico e que vale muito a pena ser visitado. Para você que está acompanhando a gente, já foi na Mureta da Urca? Já viu um casarão que tem ali embaixo? Está escrito Fortaleza de São João. Aquele casarão tem história para contar. E não é só um casarão, né? Na verdade, assim, ali, vamos situar as pessoas ali naquele mapa. A gente tem um Pão de Açúcar, que é o ponto geográfico mais conhecido pela sua projeção, obviamente, aquela pedra enorme. E embaixo do Pão de Açúcar, fica exatamente entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão, que é esse morro famoso também, que guarda as duas praias ali da Urca. Ali exatamente foi fundada a cidade do Rio de Janeiro por Estácio de Sá. Então, naquele local foi erguido a Fortaleza de São João e outras fortalezas ali dentro, porque você tinha várias direções para defender a entrada da Baía de Guanabara. Então você tem o principal lá atrás, que é o Forte São José, e essa visita ela proporciona ao nosso visitante conhecer o local onde a cidade do Rio de Janeiro foi fundada. Então a gente tem uma praça chamada Praça da Fundação, com um marco, né, com uma pedra com o marco da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Aí tem a visitação para a Fortaleza de São João e para o Forte São José, lá atrás. E ali você vai conhecer um local belíssimo. Ele é utilizado diversas vezes para gravações de novelas, filmes, séries, documentários. Você tem canhões, casa-mata, paiol, um espaço cultural. Então, assim, é um passeio belíssimo, imperdível. Você falou de valores baratos. Esse não tem valor nenhum. Esse passeio ele é gratuito. Esse é gratuito. Fazer. Conta com visita guiada também, né? Mediante visita agendamento. guiada. E é muito bom, porque aí a gente vai aprendendo, muito bom. Né? E assim, ele é bem divulgado, por exemplo, as escolas vão muito. Você tem, assim, lá é por agendamento, né? A visita no Forte São João, ela é por agendamento por ser uma visita que requer uma caminhada um pouco maior lá para o Forte São José. Então, o porquê do agendamento? Porque nesse momento que a pessoa procura esse passeio, ela é informada que vai ter uma caminhada, que tem uma subida de uma ladeirinha um pouco mais íngreme, de que não tem acessibilidade a esse espaço ainda. Então, assim, você vai precisar de fato caminhar. Mas nesse momento é explicado tudo isso e as escolas procuram muito. Então, assim, é um passeio muito procurado de verdade aqui no Rio de Janeiro, esse passeio lá na Fortaleza de São João, e é muito bacana, principalmente para quem é da cidade, porque aí sim você conhece in loco o local onde a cidade foi fundada em 1565. E deve ser muito interessante. Eu vou dizer para vocês, eu tô namorando esse passeio há um tempão. É porque com 10 milhões de coisas para fazer, eu sempre esqueço de fazer o agendamento. Mas eu tô namorando esse passeio já tem bastante tempo. Por quê? Eu já fui a trabalho ali dentro desse espaço, eu fui a trabalho algumas vezes e já fui na Escola Superior de Guerra, que também funciona ali dentro. Ali no mesmo lugar. E aí, para você que está acompanhando a gente, seja pelo YouTube ou pela Rádio Catedral, é o seguinte, você tem uma praiazinha para dentro da Baía de Guanabara. Isso, e protegida. Você tem uma praia virada já para a boca ali de Copacabana do Leme. Então mais já exposta. É voltada, mais exposta para o oceano. Exato. E eu não tinha a menor ideia, coronel e tenente, eu não tinha a menor ideia que além daquela casa ali, que eu chamo de casa... ninguém tem. Né, tinha o tal do Forte São José. E você sabe que é interessante? Tem muita gente que visita o Pão de Açúcar e quando você está lá no alto do Pão de Açúcar, você olha para baixo e é óbvio, todo mundo reconhece o Rio de Janeiro, você consegue identificar
os principais pontos, a ponte, Rio-Niterói, Copacabana, as praias e tal, mas olha para baixo e vê um espaço com pista de atletismo, com instalações, com edifícios, com as duas praias, as pessoas olham e falam, ué, que espaço é esse aqui embaixo? Porque quando você citou bem ali aquela mureta da Urca. Do Baruca ali da Urca, as pessoas acham que acaba ali. Sim. E porque você tem uma ruazinha que entra, mas no máximo uma rua sem saída que vai fazer um retorno e vai voltar. Quando você cruza o portão da entrada da Fortaleza de São João, você se depara com um novo mundo, porque ali dentro é enorme. Sim. E o Morro Cara de Cão tem essa estrada que é linda, que acessa lá atrás para o Forte São José, que é uma caminhada ecológica, cheio de plantas, com uma estrada de paralelepípedo, com vista para a Baía de Guanabara, para a ilha de Villeganhon, lá onde está a Escola Naval, o Santos Dumont, a Ponte Rio-Niterói, a Praia de Botafogo, Flamengo. Então, assim, é um passeio que, óbvio, eu sou suspeito porque eu também sou apaixonado por esse espaço, servi ali muitos anos, mas eu acho que o meu entusiasmo já é o suficiente para que as pessoas também sintam a mesma coisa que a gente sente quando a gente está lá. Conheçam esse lugar, porque ele é realmente muito, muito legal. Não, muito já vou bacana. sair daqui fazendo a inscrição. E era isso que eu ia te perguntar, Tenente. Como é que... a gente já descobriu que não tem custo. Não tem taxa de entrada, não tem custo. É gratuito. Olha aí, pessoal. Menos um problema. Agora a dica, hein? Como que a gente faz esse agendamento, Fabiana? Eu vou passar para vocês o e-mail, que é onde vocês vão fazer o agendamento para visita, que é gratuita, né? Deixa eu só pegar aqui, peraí. Esse agendamento ele é feito só por e-mail. Então a pessoa vai mandar um e-mail e ele é dividido em dois momentos. Você tem durante a semana os agendamentos institucionais. Então escolas, empresas que quiserem visitar tem esse momento durante a semana. E aos finais de semana, de sexta a domingo, você tem grupos saindo pela manhã e na parte da tarde, porque a visita ela é obrigatoriamente guiada. Você não tem como fazer esse passeio sem, né, o guia, porque você tem caminhos ali dentro que não são tão simples. Sim. E formando os grupos, ou você vai entrar no grupo das 9 horas ou no grupo da parte da tarde. Feito isso, é só ir lá se divertir. Olha isso. Só acessar o site ccfex.eb.mil.br/sítio-histórico e aí preencher o cadastro ali e aí a equipe vai entrar em contato para fazer o agendamento. Olha, além da gente divulgar aqui, que a gente vai colocar na tela o e-mail direitinho, se você está acompanhando a gente agora no trânsito, está dando uma carona para o Vox Populi Turismo e não tem como acessar o YouTube agora, chegando em casa, entra no site lá da Fortaleza de São João, que você com certeza vai encontrar esse e-mail e vai fazer a sua inscrição, porque eu também vou me inscrever. Vai que a gente faz o passeio junto, hein? Você ouvinte lá junto comigo. E lá tem um bônus, desculpa te interromper. Pode. Além do passeio ao sítio histórico, esse passeio ele também ocorre no Museu do Desporto do Exército. Então tem um museu, como ali é o Centro de Capacitação Física do Exército, que envolve todas as áreas do desporto militar, desde o ensino, a pesquisa, ao próprio desporto. Tem um museu muito legal também lá, com um acervo do esporte, que também traz desde a primeira medalha de ouro olímpica do Brasil, que foi conquistada por Guilherme Paraense, que era tenente do Exército, nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, em 1920. Tem réplicas de uniforme, tem uniformes originais, tem material esportivo, tem muita coisa legal lá também. Então fica mais essa dica para o passeio lá na Fortaleza de São João. Eu me lembro o seguinte, Copa do Mundo de 2014, Inglaterra treinou lá. Treinou lá. Foi não o deu CT sorte. da Inglaterra. Eu não sei, eu não deveria falar isso, mas ela foi eliminada na primeira fase. Os inventores do futebol. Nós dividimos esse condomínio com a Inglaterra e foi muito interessante, porque eles, o Centro de Capacitação Física do Exército foi um dos locais de treinamento de uma das seleções, no caso, a seleção da Inglaterra. E óbvio que a gente desejava que ela permanecesse mais tempo, mas não sei porque eles tinham um belíssimo time, mas eles foram eliminados na primeira fase. Eles não foram nem para a fase dos playoffs. Eu acho que no final acaba sendo melhor do que 7-1, né? E com essa lembrança que eu não quero. Mas perderam o convívio lá na Fortaleza de São João. É verdade. Com essa informação e essa curiosidade, a gente vai para o nosso intervalo, é rapidinho e já a gente volta falando de mais equipamentos culturais do Exército Brasileiro que estão à sua disposição para você aproveitar as suas férias, final de semana, enfim, o ano inteiro. Já a gente já volta. Você está ouvindo Vox Populi Turismo.
Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Turismo e se você chegou agora, hoje o nosso papo é sobre a força, a riqueza e a beleza deslumbrante do turismo histórico e cultural do Exército Brasileiro. Experiências totalmente acessíveis para moradores e visitantes. E quem explica tudo isso é a turismóloga e primeiro-tenente Fabiana Vieira de Souza e o coronel Wagner Siqueira Romão, da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército. Nosso primeiro bloco já foi uma diversão. Agora a gente vai atravessar, vai sair da Urca, vai atravessar o Morro da Babilônia e chegamos no popular Forte do Leme. Mas ele tem outro nome, né? Se chama Forte Duque de Caxias. Forte Duque de Caxias. Isso. E aí, que forte é esse? Bom, esse forte, o diferencial dele é a vista deslumbrante. Ele fica dentro de uma área de preservação ambiental, então ele inclui, além da visita, da parte histórica, da parte cultural militar, ele também inclui atividade física, né? Então é um bom passeio para quem quer, além de conhecer sobre história, também se exercitar. E aí, coronel? Bom, a gente pensa um pouquinho na geografia da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, quando a gente enxerga a entrada da Baía de Guanabara, você pode acessar essa baía, ou você pode entrar reto na Baía de Guanabara, e aí a defesa da entrada da Baía de Guanabara fica por conta do Forte São José, Forte São João, Forte São José, Rio Branco, Santa Cruz, que são aqueles fortes que fecham a entrada da Baía, e o Forte da Laje, aquela ilhotazinha que a gente não comentou, mas ela tá ali, importantíssima também nessa entrada. Quando a gente joga a defesa para os dois flancos, direito e esquerdo, da entrada da Baía de Guanabara, entram dois atores importantes, que é o Forte Duque de Caxias, que está um pouco mais à direita, né, de quem olha para o mar, da entrada da Baía de Guanabara, e o Forte Copacabana, e para o lado esquerdo a gente teria lá o Forte Imbuí, em Niterói. Então a gente fecha essa defesa da entrada da Baía de Guanabara, que era um ponto estratégico importantíssimo para defender o que seria a capital do nosso país muitos anos atrás. Então, para o lado direito, já que a gente não está só preocupado com a entrada de quem vem de frente, a gente tem que cuidar também dos dois lados. O Forte Duque de Caxias está cuidando dessa frentezinha junto com o Forte Copacabana aqui na entrada na praia de Copacabana, ali no Leme. E é belíssimo, né? Porque ele tem um comandamento sobre aquela região que, obviamente, para nós hoje é um ponto turismo, mas já foi um ponto de defesa muito importante, porque ele era chamado de Forte do Vigia, né? Porque ele tinha essa missão de vigiar, e ele é muito antigo, né? Ele é do século XVII. Então ele foi rebatizado no governo Vargas para Duque de Caxias, para homenagear o nosso patrono, e hoje a gente faz esse convite para que as pessoas conheçam essa história também do Forte Duque de Caxias no Leme. Gente, é lindo. Eu moro em Copacabana, eu vou ao forte sempre. Às vezes eu quero fazer o exercício e não quero só caminhar. E aí eu subo, porque eu vou no meio da mata, em segurança, respirando um ar puro, um verdinho. Vou fazendo exercício, né? O cardio ali na ladeirinha. Chego lá no topo, onde tem a bandeira, aí eu vou dizer um negócio para vocês. São 360 graus de visual. Você vê Copacabana, ali um pedaço de Ipanema, depois você vê Botafogo, Baía de Guanabara. Você falou Forte do Vigia, coronel, e é interessante porque lá em cima, eu não sei que nome dá para isso, porque eu não sou militar, vocês vão me corrigir. Mas sabe as janelinhas por onde ficavam atirando? Sim. São escotilhas, eu não sei o nome que se dá para isso. Eu tenho umas fotos que eu fiz do celular do Pão de Açúcar enquadrado nessas janelinhas, né? E eu tô falando porque lá em cima, a gente tem uma base com canhão, com um monte de coisa. Além do platô, onde você tem essa visão de 360 graus, você tem os canhões, né? Sim, você tem isso tudo, sim, né? Estão lá, preservados até hoje para visitação. São canhões alemães e foram utilizados esses canhões. Eles atiraram. Então, você tem muita história nesses espaços. E a nossa missão
é preservar essa história. Quando eu comecei falando que a história do Brasil, a história do Exército, ela faz parte e se confunde com a história do Brasil, é porque a história de todas as nações, elas foram construídas com conquistas, reconquistas, batalhas, guerras. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. E a história do nosso país não foi diferente. E, obviamente, você tinha muito interesse na construção dessa história de vários atores, não só dos portugueses, franceses, holandeses. Então, essa defesa, que hoje é um patrimônio histórico, guarda nesses espaços canhões, como você falou, o próprio forte. Essas instalações estão muito bem cuidadas, sim, preservadas, sim. Então são ambientes muito aprazíveis para você não só visitar, como você falou, você pode subir para ler, para meditar, para vislumbrar aquele visual que você está, né, vendo ali as praias de Leme, Copacabana, o Pão de Açúcar e tudo. Então, Forte do Duque de Caxias também guarda esses mesmos pontos positivos que o Forte São João. Beleza, história, patrimônio, cultura, sim, tudo junto. Esse a gente já tem que pagar. Esse a entrada é R$10. Mas também, olha, gente, R$10 para você ter acesso a isso. E tem a meia entrada também. Tem a meia também, que fica R$5. Então vale super a pena pelo passeio. Tem as exposições temporárias também dentro do próprio espaço cultural. Então é imperdível. De fato, um dia claro, assim, para ter a vista toda ali da Zona Sul é bem bonito, vale a pena. Vou fazer a pergunta, que ela é importante, porque idosos, cadeirantes, existe alguma maneira da gente subir essa estradinha de carro ou de um jeepzinho, alguma coisa? Tem acessibilidade? Como é que é? Infelizmente, ainda não tem uma acessibilidade total, acessibilidade parcial, porque justamente por conta do terreno, né, e por ser dentro de uma área de preservação ambiental, então ainda não é totalmente acessível. Ok. Agora vamos descer a praia de Copacabana e chegar no Forte Copacabana. Meu queridinho. O que a gente encontra no Forte Copacabana? Que forte é esse? O senhor quer falar? Não, fique à vontade. Você é a nossa turismóloga. É de fato ele que coloca, assim, na minha opinião, o Exército competindo com os outros equipamentos turísticos do Rio de Janeiro de forma bem sustentada, assim. É um dos fortes, é um dos equipamentos turísticos do Rio mais visitados, né? Ele figura entre os 3 ou 4 ali. E, de fato, ele é muito importante para a nossa missão, né, como diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, que é preservar e divulgar, né? Assim, através da visitação ali, a gente consegue falar um pouco da nossa história, né? Ele abriga o Museu Histórico do Exército, então, assim, tem bastante exposições lá fixas que contam mesmo o nascimento do Exército e outras exposições temporárias que vão falando de temas também dentro da nossa esfera. Então, de fato, é um local muito importante para nós, assim, como detentores do patrimônio histórico e cultural do Exército. O Forte Copacabana, sem dúvida, ele é muito importante. Para você que está acompanhando a gente, vou ilustrar aqui. Quando você entra, primeiro voltando a coisa de estar no bairro, viver o bairro, né? Eu sempre vejo as filas, são grandes filas, mas andam rápido, tá? Mas são grandes filas para visitação no Forte Copacabana. Então, de fato, pensa, a gente está ligado ao Cristo Redentor aqui, né? O Cristo tem uma visitação gigantesca, Pão de Açúcar, idem. O Forte Copacabana realmente tem um movimento muito grande. É muito turista visitando. Muito. E estrangeiros e brasileiros. Sim. E aí, quando você entra, para quem está passando ali por Copacabana, não faz ideia... a ponta do Forte Copacabana, ela faz um biquinho assim em direção ao mar e aí divide Copacabana para Ipanema. Nesta pedra, que é o biquinho em direção ao mar, dentro da pedra é o museu, não é isso? Ali... Bom, você tem Copacabana, que é um bairro que não dorme, né? 24 horas Copacabana funcionando, sempre cheio. Ele é... Assim, eu acho que ele é atemporal para temporadas de turismo, porque ele tem turista o ano inteiro.
É a praia mais famosa do mundo e é lá que está o Forte Copacabana. E ele é muito fácil, ele é muito acessível, né? Porque como você falou, ele está ali no posto 6 de Copacabana, do lado. Qualquer turista vai caminhando pelo calçadão e chega lá. Bom, aí você tem os cafés da manhã servidos ali dentro, que são maravilhosos. Você tem uma vista deslumbrante também. Você tem o Museu Histórico do Exército, é lá. Então o Exército ele tem diversos espaços culturais no Brasil inteiro e ele tem alguns museus, não são muitos, eu acho que são 5 museus. Um deles, e o mais importante, é o Museu Histórico do Exército. Então ali a gente guarda a história do Exército Brasileiro desde a sua primeira manifestação de defesa do nosso país. Então essa história ela é contada no Museu Histórico do Exército. E além disso, a gente tem um forte, mais um forte, estamos falando de forte. Então você tem um forte belíssimo, também com instalações militares de artilharia, com seus canhões, com as suas casamatas, com os seus paióis, com as suas, os seus alojamentos e tal. Então essa história também é contada lá. Então, quando a pessoa procura o Forte de Copacabana, você tem diversos objetivos. Tem turista que está indo lá para a vista de Copacabana para tomar um café da manhã. Tem gente que está indo visitar o Museu Histórico do Exército. Tem gente que está indo visitar o Forte de Copacabana lá atrás. Tem gente que está indo para um dos eventos culturais que são diversos, porque a gente tem o Forte de Copacabana muito inserido dentro desse calendário cultural da cidade do Rio de Janeiro. Então a gente tem orquestras, a gente tem chorinhos, a gente tem grupos... Feira de carro antigo. Feira de carro antigo. Tem tudo. Então são muitos atores atuando no mesmo espaço e faz com que o número de visitantes seja alto o ano inteiro. E isso é muito positivo para a gente. Sim. Não só para o Exército Brasileiro, mas para o nosso país, porque a gente consegue uma integração, uma integração altíssima com a sociedade, que para a gente é muito bom ter a nossa sociedade dentro das nossas instalações, próximas do seu Exército Brasileiro. Então essa integração é importante para a gente. E esse espaço, como a Vieira falou, para a gente é muito caro. A gente também defende ali esse espaço e incentiva que as pessoas também conheçam, porque a gente quer dividir essa mesma beleza. Caro no sentido de querido. Caro Exatamente. De querido. Porque, na verdade, o passeio é barato. É caro barato de querido. Também. Custa R$10 a inteira. R$10 também. 5,6. Ou seja... Tá vendo, né? A gente aqui tá te dando a dica para ter momentos divertidíssimos, culturais, com informação e, sem pesar no bolso. E dá para levar a família inteira. Dá para levar a São família. Passeios que dá para levar a família inteira. Copacabana já tem uma acessibilidade melhor, né? Já tem uma acessibilidade melhor. Ainda assim, por se tratar de uma construção muito antiga, né? Algumas coisas a gente não consegue movimentar muito, mas ali a Alameda já foi adaptada, então as pessoas com cadeira de roda conseguem circular sem problema, a pessoa com dificuldade de mobilidade. Elevador, sim. Então, dentro das possibilidades para prédios antigos, né, a gente conseguiu fazer uma acessibilidade mais bacana ali. Olha só, fazendo esse eixo, olha, passeando agora com vocês pelo Rio de Janeiro, só gastei R$20 até bem agora. Barato, tá valendo, tá valendo. Então vamos lá, eu vou pegar aí, agora eu vou para o centro da cidade. Já saí da costa, mas eu ainda estou margeando ali um pouquinho Baía de Guanabara. O que eu tenho ali perto do Santos Dumont, ali na beira da Bahia? Ali tem o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, que é o carinhosamente conhecido como Monumento aos Pracinhas. E o que é? Bom, ali é um mausoléu, né? Os restos mortais dos pracinhas foram trazidos da Itália para cá. E aí foram depositados ali. Então, na parte do subsolo tem esse mausoléu. As pessoas podem tirar um momento ali de reflexão. A parte de cima tem um espaço cultural que conta essa trajetória, né? É bem bacana também. Além da vista, que você tem como ver ali os aviões pousando do Santos Dumont, consegue ver o Pão de Açúcar. Ainda é um lugar que você consegue ter uma vista bacana. E é um passeio bem interessante e é gratuito. E é um projeto arquitetônico lindo. Lindo. Dentro do Jardim de Burle Marx. Lindo, então... Burle Marx, Aterro do Flamengo. Isso. É um passeio diferente, né, Flávia? Assim, ali a gente... É um monumento nacional aos mortos da Segunda Guerra Mundial. Então, obviamente, é um passeio que você vai reverenciar os nossos heróis que tombaram na Segunda Guerra Mundial e que estavam lá até alguns anos, né, atrás, e até que houve um movimento de trazer esses heróis que estavam lá
para que houvesse essa homenagem e esse mausoléu dedicado aos heróis. Eu acho que são 462, se não me engano. Nossa, bastante soldado bastante brasileiro gente. que lutou Isso, então, na Segunda Guerra. Então, é lá que eles estão. E a gente incentiva que as pessoas busquem também esses passeios que reverenciam os nossos heróis. A gente conversou, né? A gente tem o hábito de muitas vezes viajar e conhecer outros locais que guardam essas mesmas memórias, mas muitas vezes não conhecemos esses lugares do nosso próprio país. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um lugar dedicado para isso. Fica ali no Aterro do Flamengo, também é aberto da visitação, gratuito também, já que estamos falando também, né, dessas questões que envolvem aí o pagamento de entrada. Lá a entrada é franca e é uma visita muito interessante, muito legal para conhecer um pouquinho mais da história do nosso Brasil também. A gente já está indo para os minutinhos finais desse segundo bloco, mas eu vou estender. Peguei a Presidente Vargas ali e cheguei aonde? Central do Brasil, tô de frente para o Comando Militar do Leste. O que eu tenho ali também? Ali tem um complexo interessante também, né? Tem bem algumas legal. Coisas que dá para fazer ali para aproveitar para quem está pelo centro do Rio. Tem o Panteão de Caxias, que é onde estão os restos mortais do Duque de Caxias e da esposa. Ele acabou de ser reformado, tem pouquíssimo tempo, então ele está bem interessante. Tem a parte histórica ali, né, falando do nosso patrono, então é uma visita que vale a pena, bem rapidinho, bem no meio ali do centro. E, atravessando a Presidente Vargas, tem a Casa Histórica de Deodoro, que aí também fala bastante da questão da República, é um espaço também super... que carrega a história do Brasil, né, do Rio de Janeiro, então é bem interessante. Porque, afinal de contas, ouvinte, ela está falando da Praça da República, que você conhece popularmente como Campo de Santana. Campo de Santana, exatamente. Né? Em frente ao Campo de Santana, Ou fica seja, a Casa Histórica de Deodoro. A casa de quem proclamou a República fica na Praça da República. É isso aí. Né? A gente Exatamente, já tá você vive a história, né, ali em loco. Isso é muito legal. Exatamente. Isso é muito legal. Olha só, a gente já vai encerrar esse bloco aqui um pouquinho antes, porque eu vou acrescentar no nosso terceiro e último bloco mais informação, que você deve estar pensando assim, ok, mas se eu não quiser ir para a Zona Sul, moro na Zona Norte, o que eu faço na Zona Norte? Ou moro na Zona Oeste? A gente também vai te dar as opções de passeios por todas essas regiões. Não saia daí, já a gente já volta. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Estamos de volta com o nosso último bloco do Vox Populi Turismo, hoje conversando sobre as fortalezas e museus do Exército Brasileiro que você precisa conhecer. Você não vai mais ficar em casa aí paradão depois desse Vox Populi Turismo, porque tem muita coisa para você conhecer e como esse bloco é mais curtinho, eu vou direto. Saí do centro da cidade, cheguei na Zona Norte. O que temos para visitar? Bom, eu sugiro, né, que você conheça um museu chamado Museu Militar Conde de Linhares, em São Cristóvão, ao lado da Quinta da Boa Vista. Então é um passeio que pode ser um passeio casado entre Quinta da Boa Vista, para conhecer, né, aquele espaço que é maravilhoso. E do ladinho ali, atravessando a rua, você vai conhecer o Museu Militar Conde de Linhares, que tem acervo da Força Expedicionária Brasileira. Tem viaturas que foram usadas na guerra, PCs táticos do General Mascarenhas. Uns tanques. Já fui nele, muito bom. É muito legal. Esse passeio ele é muito legal. Também as crianças adoram conhecer esse espaço, porque a exposição ela tem uma parte que é aberta, então você consegue caminhar por entre esses viaturas, carros de combate, viaturas e etc. Então é um passeio muito legal. São Cristóvão, ao lado da Quinta da Boa Vista. Vieira, informações a mais aí gratuita, do Conde de Linhares. Então não tem por que não visitar. Já mais tá um com entrada gratuita, franca. Ou seja, até agora, o Duque de Caxias também é gratuito. O Duque de Caxias, R$10. Não, 10. A gente está com 10 Ou do Duque de seja, eu Caxias. tô com R$30 até agora. Não, 30 por quê? Copacabana, Leme e 10, Caxias. Não, Leme, Leme e 10. Duque de Caxias é o mesmo. R$10. O Duque São de João Caxias. é gratuito. Não, eu tô falando do Panteão. O Panteão é grátis. Gratuito então, também. até agora eu tô com R$20. R$20, E a minha passagem de ônibus e de metrô. É isso aí. Ou seja, olha quanta coisa, hein?
Tem mais alguma coisa ali, Deodoro, alguma naquela região, alguma coisa aberta ao público? Descendo um pouquinho mais, a gente tem os espaços culturais que ficam dentro das organizações militares, né? Elas também podem ser visitadas, mas aí depende de agendamento, porque você une a ação militar que está acontecendo ali com os espaços culturais, né? Então, geralmente tem algum evento, alguma data específica e eles divulgam os eventos que vão ser abertos ao público, né? Ou seja, se você mora ali perto de Deodoro, Marechal Hermes, com certeza você é vizinho de algum equipamento militar. Fica de olho, porque sempre tem uma programação, geralmente é gratuita, que dá para você fazer, se divertir e levar a família inteira em segurança. Você tem espaços culturais ali na Brigada Paraquedista, você tem na 1ª Divisão de Exército. Então, dependendo do local que você tiver, vale a pena entrar no site da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército e olhar lá, porque lá nós temos todos os espaços culturais com os seus endereços, telefones, contatos, etc. E aproveitar esse período de férias, porque afinal de contas as pessoas estão em casa muitas vezes bolando, né, criando atividades para as crianças que não, né, estão de férias, não estão indo para a escola e tudo mais. Então, eu acho que é uma ideia bastante interessante entrar nesse site da DPH-SEGS e procurar todos esses locais que a gente está citando aqui, porque lá vai estar tudo explicadinho para você criar o seu evento turístico de história, patrimônio histórico, cultural, militares, e vai ser muito legal. Ou seja, tira a molecada do celular, que é importante. A gente precisa desenvolver a parte motora, né? A criança está em fase de crescimento, não é para ficar parada, ela realmente tem que mexer os ossinhos, a musculatura, desenvolver equilíbrio. Então, bota aí a criançada para percorrer, vai para um equipamento desse, está protegido, está em segurança, o passeio é para a família inteira, de graça, ou seja, tá de bobeira aí em casa. É verdade. Zona Oeste, a gente tem alguma coisa na Zona Oeste? Nesse mesmo sentido. Mesmo sentido. Isso. Né? Acessando lá o site da diretoria, os espaços culturais vão estar listados lá e aí eles divulgam quais os eventos que vão acontecer. Agora, não sei se é com vocês, não quero invadir a área do outro colega militar, se for o caso, mas saindo do Rio de Janeiro, a gente tem em municípios vizinhos também muita coisa. Niterói, eu fiz UF. E aí, para minha surpresa, quando eu chego em Niterói, já chegando ali perto do campus do Graguatá, já tinha um quartel ali na ponta, entendeu? Indo ali para a Faculdade de Engenharia. Fora aquela fortaleza de Santa Cruz, lindíssima, lá para dentro. O que a gente tem nos municípios vizinhos que vocês falam assim, cara, não pode deixar de conhecer? Sem dúvida, o circuito de fortes ali de Niterói é para ser visitado, né? A fortaleza o Forte do Pico, Fortaleza de Santa Cruz, essas são muito interessantes. Rio Branco. Imbuí. Imbuí. É o mesmo, quase a mesma coisa que tem pro lado de cá, tem pro lado de lá. Nessa linha de defesa que a gente explicou no início, tem muitos fortes pro lado de Niterói, que são muito bacanas também, todos abertos à visitação. E todos guardam também esses espaços culturais, esses armamentos, né, da artilharia de costa que defendiam a entrada da Baía de Guanabara. Então a gente incentiva da mesma forma, né, os fortes do Rio de Janeiro. Os fortes de Niterói também são muito bonitos. E a turma de Niterói, eles costumam dizer que são melhores, né, do que essas visitas são lá. Né? Então, se você for de Niterói, vai lá para você também conhecer e poder defender esses mesmos espaços. A área do Grande Rio ali, Caxias, alguma coisa na Baixada? A gente tem alguma coisa? Tem também. Tem. Caxias tem a fazenda que era a casa do Duque de Caxias, né? Porque deu o nome, inclusive, pro município. Ou seja, se você mora em Caxias, ainda não entendeu por que o nome do seu município é esse, vai lá visitar a fazenda, dá um pulo, pega ali a linha vermelha, enfim, de alguma maneira, pega um trem, dá um jeito, desce ali no Panteão de Caxias, vai conhecer a história. Tá praticamente de graça, com um custo bem em conta. Tanta coisa boa acontecendo, não dá para ficar em casa, né? E aí, eu estou indo para as últimas perguntas, que o nosso tempo já está esgotando. Quais são os principais desafios para manter esses espaços abertos e preservados, Coronel? Olha, a gente tem, como eu falei no início, todos esses lugares, eles são organizações militares até hoje do nosso Exército. Então, foram criados e ocupados, né, há muitos anos e até hoje são espaços utilizados, né, pelo Exército Brasileiro.
Então, além do desafio da manutenção por conta da deteriorização, por conta do tempo, a gente tem essa preocupação de manter esses espaços em condições de serem visitados. Mas é uma preocupação que envolve a utilização normal do Exército, do seu dia a dia, do seu cotidiano para a sua finalidade dessa organização militar e, ao mesmo tempo, receber os visitantes sem comprometer a segurança dessa organização militar. Então a gente tem recursos escassos, obviamente, como, né, todas as instituições públicas, a gente tem que racionar bastante esse emprego dos recursos para manutenção da vida vegetativa da organização militar e, ao mesmo tempo, a obrigação de manter um patrimônio histórico que sofre com a deteriorização, porque é natural, né? Você tem coisas que são muito antigas. Então, o desafio é esse. Acreditamos que estamos no caminho certo, mantendo esses espaços abertos, recebendo muitos visitantes e nos esforçando muito para melhorar ainda mais, né, junto com os nossos parceiros, com o IPHAN, com os governos estaduais, municipais, federais, para que a gente possa ainda melhorar mais essas visitações. A gente citou, por exemplo, algumas limitações de acessibilidade e tudo mais. Tudo isso é uma preocupação nossa também, para que a gente possa levar esses passeios a um público ainda mais diverso. Então, o desafio é grande, mas a gente tem trabalhado bastante para mantê-los abertos e em condições de receber os nossos visitantes. Que dicas vocês... 2 últimas perguntas. Que dicas vocês dão para quem vai visitar esses fortes pela primeira vez? Leva o celular, que hoje em dia a nossa máquina fotográfica é o celular e a nossa filmadora. Então, celular não pode ficar de fora. Isso, leva o celular carregado. No caso da Fortaleza de São João e do CEP, né, do Forte Duque de Caxias, é importante também com roupas leves, né? Você vai fazer uma caminhada, então é bacana ir com uma roupa mais adequada. Pode levar uma garrafinha d'água? Leva uma garrafinha d'água, um protetor solar, repelente, porque você vai estar dentro de uma área de proteção ambiental, então isso também é bacana. E leva à vontade, assim, porque vai ter muita informação, muita coisa boa para sair dali na memória. Eu acho que o Forte de São João e o Duque de Caxias é onde tem uma caminhada um pouquinho maior. Isso. Então essas dicas de garrafa d'água, um chapéuzinho, um boné, protetor solar, repelente, essas coisas são muito bem-vindas. O Forte Copacabana, ele é mais perto, né? Não tem assim uma caminhada tão grande, ele é mais protegido. Mas para esses 2 primeiros vale a dica da garrafinha e do protetor solar, porque vai andar um pouquinho. E o celular para todos eles, pra hein? todos Vá eles. por mim que você E vai o ter celular pra todos fotos eles. cinematográficas. Os melhores ângulos, não deixem de postar nas redes sociais. Marca o Exército, marca a Fortaleza de São João, o Forte Copacabana. A DPH7. Vamos divulgar os nossos espaços e são todos muito bem-vindos em todos esses espaços. E qual é a mensagem principal que o Exército gostaria de deixar para o visitante, na verdade? Qual é a mensagem principal que o Exército gostaria que o visitante levasse após conhecer esses espaços? Bom, a pergunta é boa. Eu gosto de dizer sempre o seguinte: o Exército, nome do nosso Exército é Exército Brasileiro. Então, assim, entender que nós fazemos parte da mesma sociedade e a sociedade faz parte do nosso Exército, porque nós todos fazemos parte dessa sociedade. Eu, Coronel Romão, sou um cidadão brasileiro como qualquer outro, todos os militares também são. Então, que as pessoas enxerguem as organizações militares, esses lugares de visitação, como a sua casa, sabe? O Exército Brasileiro, ele é de todos nós, ele é uma instituição permanente, de Estado. Então, enxerguem o Exército como sua mão amiga mesmo. A gente tem o slogan, né, o braço forte e a mão amiga, e essa mão amiga ela está estendida para todos os brasileiros. Então, a nossa mensagem é essa: todos são muito bem-vindos, procurem esses espaços porque sintam-se pertencentes a essa história. E aí aquela frase também que a gente gosta de falar muito, né? Para a gente conhecer a nossa história, para a gente saber para onde nós vamos, a gente tem que enxergar de onde nós viemos, conhecer a nossa história, para a gente poder enxergar também um futuro mais promissor. Então, esse eu acho que é o nosso principal recado. Sejam bem-vindos, visitem as nossas instalações militares e sejamos todos unidos em prol de um Brasil melhor.
Coronel Romão, muito obrigada. Deixa você falar, pela né? pela sua participação aqui final. com a gente. Muito obrigada. É um prazer. É um Foi prazer de também verdade. receber vocês aqui. Eu acho que você estava falando, né? Vem conhecer e tal. E eu falei que eu uso os fortes. Na minha cabeça passou... Eu não sei nem qual é o grupo. Né? Me desculpa a banda que tem essa música, mas tem uma música aí que o pessoal canta, né? Que tal conhecer meu quintal? Finalzinho de tarde, olha o visual. É lindo. E assim, é o meu quintal mesmo, porque eu estava comentando antes do programa começar que durante o mestrado... No final de semana, eu queria ver a vida, porque eu estava trabalhando e fazendo mestrado. Eu levava o computador para o forte, sentava lá na pedra, perto dos canhões, ficava sentadinha com o computador, os livros, caneta, marca-texto, caderno, estudando e curtindo o forte. Então, assim, é realmente um espaço que nós cariocas precisamos usufruir. Obrigada ao Exército Brasileiro por cuidar tão bem e dar isso pra gente. Tenente, também muito obrigada. Parabéns pelo foi um trabalho. prazer. Obrigada. Volte sempre quando quiser, viu? Que ótimo. Muito obrigada. Eu estava lembrando o seguinte, os fortes protegem a Baía de Guanabara e lá de cima o Cristo Redentor, ele está virado para a Baía de Guanabara exatamente para receber o visitante que entrava pela Baía, que era a principal entrada do país. Não tinha avião, né? Não tinha aeroporto. Até hoje. Exatamente, é isso. Obrigada por toda essa história que a gente carrega até os dias de hoje, viu? Obrigado, Flávia. Obrigado pelo convite. É um prazer, foi um prazer dividir esses momentos com vocês. E a gente segue à disposição de todo mundo. E você que acompanhou, ouvinte, o nosso Vox Populi Turismo, já sabe, gostou do programa? Quer rever? Quer mandar para os amigos, compartilhar? Então acessa lá o canal do YouTube da Rádio Catedral e da Web TV Redentor. A gente também está em todas as plataformas de áudio. Esse e todos os outros programas estão disponíveis para você. Aproveite e até o próximo programa. Tchau! Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Você acabou de ouvir Vox Populi Turismo.